Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi dirigido à Direção-Geral do Livro e dos Arquivos das Bibliotecas para estarmos aqui neste 10º encontro das bibliotecas da AMRS. Eu poderia ficar aqui toda a tarde a falar sobre redes intermunicipais. Infelizmente não temos tempo. Mas temos outra vantagem, além da limitação de tempo, que é a oportunidade de podermos ouvir aqui hoje, à tarde, diferentes experiências de algumas das redes intermunicipais que existem em Portugal, diferentes experiências de algumas das redes intermunicipais que são neste momento apoiadas pela DG Lab e que vão certamente permitir compreender melhor, não este novo conceito, porque o conceito efetivamente não é novo, mas esta nova prática de trabalho entre as bibliotecas municipais. Há muito tempo que falamos em redes, estamos todos muito habituados em dizer que redes são o futuro, que a cooperação, que a partilha. Eu gosto sempre de recordar uma expressão do professor Camões Gouveia, que diz sempre que não percebe o nosso fascínio pelas redes, porque vistas de longe as redes são só um conjunto de buracos. E ninguém tem interesse nenhum num conjunto de buracos, normalmente são sem fundo, são escuros, não têm nada dentro. Efetivamente, quando olhamos mais de perto, aquilo que verdadeiramente vemos não são os buracos, não é essa parte mais negra, são efetivamente os nós, aquilo que nos liga, aquilo que permite trabalhar em conjunto, aquilo que permite resolver problemas comuns, aquilo que permite crescer. Na apresentação que eu vos trago aqui hoje, e que de alguma forma será de um modo muito condensado, a apresentação da estratégia da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas para as bibliotecas públicas, honra, e não podia ser de outra forma, o trabalho de mais de 30 anos de gestão do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, faz uso de todo o manancial de informação que existe nesta Direção-Geral sobre bibliotecas públicas e, apesar de já ontem ter sido aqui referido, honra também todo o trabalho de uma colega nossa, a doutora Maria José Moura, em prol das bibliotecas públicas, em prol dos bibliotecários, em prol de todos aqueles que trabalham para as bibliotecas públicas, em prol de todos aqueles que defendem, efetivamente, este serviço único dirigido à comunidade. Posto isto, a estratégia que a DG Lab tem vindo a implementar nos últimos 2 anos, grosso modo, baseia-se numa forma de trabalho, de organização do trabalho ao longo do território, assente nas comunidades intermunicipais, não querendo ser muito maçador sobre questões jurídicas ou questões processuais relacionadas com as comunidades intermunicipais, mas para ficarmos todos na posse de uma informação comum que nos permite perceber melhor o que é que andamos a fazer neste momento no terreno, esta abordagem de gestão e de articulação do trabalho das bibliotecas públicas com base nas comunidades intermunicipais articula-se diretamente com uma lógica de desenvolvimento do território. Nós estamos todos muito habituados a ouvir falar em distritos, aprendemos toda essa organização administrativa do território na escola, mas efetivamente a forma de organização administrativa que temos do território nacional desde 2013 é feita por comunidades intermunicipais. Existem 21 comunidades intermunicipais em Portugal, 2 áreas metropolitanas, e essa é a nova forma de organização administrativa do país. De acordo com o decreto de lei que tem ali projetado, é com base nestas novas estruturas de organização do território que devem ser potenciadas todas as formas de organização de trabalho colaborativo, de trabalho em rede, de trabalho com outras áreas, para além daquelas que são tradicionais, quer no caso das bibliotecas, quer no caso, por exemplo, ou no caso das bibliotecas, extrapolando mais na área da cultura, quer na área da educação, mas extrapolando para outras áreas que têm a ver com o desenvolvimento e o funcionamento do território, que tem a ver, por exemplo, com a questão dos transportes, com as questões mais práticas e menos simpáticas de falar com resíduos urbanos. É uma nova lógica de olhar para o país e pensarmos de que forma que, efetivamente, podemos potenciar resultados e podemos melhorar em conjunto aquilo que é o desempenho de determinadas áreas. Esta legislação, em concreto, refere que são atribuições destas novas estruturas administrativas a gestão de redes de equipamentos culturais, desportivos e de lazer, para além de outros que são referidos no documento, e que é naturalmente aqui que se inserem as bibliotecas. Temos então uma nova lógica de trabalho para as bibliotecas públicas em Portugal, implementada e desenvolvida pela DG Lab, mas sempre em parceria com as comunidades intermunicipais, que tem necessariamente a ver com a criação destas estruturas, novas redes de bibliotecas, redes intermunicipais de bibliotecas, constituídas através de acordos de cooperação, ou seja, não é nossa intenção que estas redes funcionem
apenas assente na boa vontade, e para quem trabalha em bibliotecas, seja qual for a sua tipologia, mas em especial em bibliotecas públicas, a boa vontade, a disponibilidade pessoal, o sacrifício pessoal é algo que é muito presente, mas nesta nossa estratégia tornou-se-nos obrigatório pensar que isto terá que ficar materializado num documento escrito que formalize e que responsabilize as partes. Necessariamente, através desse acordo também, tem que existir obrigatoriamente grupos de trabalho de técnicos de biblioteca, de bibliotecários, porque optámos por não transformar esta gestão ou esta estratégia das bibliotecas públicas apenas assente num contacto institucional entre a DG Lab e as comunidades intermunicipais, mas envolver diretamente quem está no terreno, quem conhece, quem sente as dificuldades, para que possa emergir dentro dos técnicos uma proposta de trabalho que depois naturalmente terá que ser sancionada pelas próprias comunidades intermunicipais. Quando falamos então na constituição destas redes intermunicipais de bibliotecas, o que temos então é esta rede naturalmente assente naquilo que são alguns chavões que nós estamos habituados a usar quando falamos em trabalho em rede, colaborativo, mas que naturalmente terá que respeitar a individualidade de cada um dos municípios, a especificidade de cada uma das bibliotecas, e isso não nos parece que seja efetivamente um fator detrator do projeto, porque o objetivo é sempre melhorar de forma conjunta, de forma articulada, todas as bibliotecas ou todos os parceiros que efetivamente vierem a integrar estas redes, tendo como objetivo último sempre pensar no maior impacto para a população, para os cidadãos, daquilo que são os serviços das bibliotecas. Mas, por um lado, temos que pensar sempre o que é uma rede. É comum entre os profissionais e fora dos profissionais dizer-se que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas não existe, é um sonho ainda por alcançar. Ela foi um projeto iniciado, como sabem, em 86, que continua, a DG Lab continua a ser a entidade responsável pela gestão do programa, mas temos que pensar também de que é que falamos quando falamos em redes. E quando falamos em redes, falamos naturalmente em elementos interligados, neste caso um conjunto de bibliotecas de mesma tipologia que tem algum tipo de ligação, algum tipo de mediação de trabalho comum. Por outro lado, que definem objetivos, que definem uma estratégia comum de intervenção e não cada um estar a trabalhar pelo seu lado. Contudo, e apesar de estarem interligados e existirem objetivos comuns, são componentes autónomos, cada um deles mantém a sua especificidade e a sua autonomia de trabalho, que naturalmente estão assentes em características individuais, que trabalham numa lógica de cooperação, portanto, de equilíbrio, de responsabilidade partilhada, mas de intervenção estratégica comum, e que a ausência de um dos componentes não compromete a realização dos objetivos da rede. Seria outro encontro, seria outra intervenção para fazer num outro espaço, de analisar detalhadamente se existe ou não uma rede nacional de bibliotecas públicas, ou se esse ainda é um trabalho que nós estamos todos conjuntamente e diariamente a contribuir, mas ficamos aqui com estes 6 elementos para pensarmos também, face à rede nacional e objetivando aqui especificamente face às redes intermunicipais, este é o caminho por onde temos de trilhar. Oportunidades. Poderíamos definir aqui também um conjunto de vantagens, mais ou menos subjetivas, mais ou menos aleatórias, de que é que falamos, de que potencial é que está por detrás de uma lógica de trabalho colaborativa em rede. Em primeiro lugar, aquela que todos nós desejamos, que tem a ver com a otimização dos recursos disponíveis, rentabilizando os serviços que são oferecidos à população. Por outro lado, também, pensar que desta forma conjunta permite prestar o melhor serviço a todos os cidadãos em cada uma das comunidades envolvidas. Necessariamente também melhorar e equilibrar. Não se esqueçam que eu referi há pouco que teremos de respeitar as especificidades e individualidades de cada uma dessas bibliotecas, mas o objetivo de trabalharmos em conjunto e de conversarmos e de trocarmos opiniões é exatamente podermos melhorar o serviço prestado e equilibrar aquilo que é a estratégia comum. Por outro lado também, fazer das bibliotecas um melhor e mais imediato acesso à informação local e regional. Não podemos esquecer que dizemos sempre que as bibliotecas são pontos de acesso local à informação, mas que isso seja efetivamente uma prática consubstanciada e materializada em algo de concreto. E, naturalmente, também trabalharmos aqui a imagem e o serviço da biblioteca pública relacionado com a identidade local e com a identidade regional. E, naturalmente, tem sempre que se falar neste aspecto, este trabalho colaborativo e de parceria que permita reduzir custos e ganhar escala de intervenção
pelo conjunto de bibliotecas. Naturalmente que existem desafios também, para não dizer propositadamente desvantagens. Pensarmos que temos que identificar necessidades e objetivos comuns, e isto não é fácil. Naturalmente, cada um de nós está muito centrado na sua própria realidade, nas suas dificuldades, nas suas limitações, e o desafio é tentarmos ver um pouco acima disso, tentar olhar a realidade um pouco mais de longe e ver não que dificuldades é que temos, mas que vantagens e que oportunidades é que cada um de nós pode contribuir para esse objetivo comum. Naturalmente que isto constitui uma oportunidade e um desafio também. Pensar que na melhoria e o equilíbrio dos serviços é um tremendo desafio, porque quem está muito acima pode não ter tempo para esperar por quem está mais abaixo, e por outro lado, quem está mais abaixo no nível de prestação de serviço pode achar que nunca vai conseguir alcançar. Mas esse é exatamente o desafio do trabalho em rede. Por outro lado, também pensarmos que o grande desafio é que temos todos de ter uma enorme, gigantesca capacidade de negociação, de fazer cedências, de criar compromissos, porque esse é que é exatamente o maior desafio do trabalho em rede e reconhecemos que não é de todo fácil. E pensar também que, querendo manter as características locais e as especificidades de cada um deste equipamento, é uma forma também de perspectivar o impacto regional. E quando nós estamos muito focados só na nossa realidade, no caso das bibliotecas públicas, só no nosso concelho, perdemos por vezes a perspectiva de achar que aquilo que é uma dificuldade ou um problema apenas do nosso concelho, ele muitas vezes extravasa o limite e o território do município e pode ser identificado como uma vantagem efetivamente regional. E depois pensarmos também que um grande desafio não é fazer aquilo que nós achamos que é adequado e eu, enquanto bibliotecário, me confesso aqui também, muitas vezes nós fazemos muito isso, não é? Fazer o que nós achamos que é adequado, o que nós achamos que efetivamente faz falta e não verdadeiramente aquilo que as comunidades precisam. E pensarmos também que está naturalmente em causa, porque o mundo mudou, porque as necessidades das populações mudaram também, que há a necessidade de não é abandonar, é reequilibrar aquilo que era o paradigma até agora muito focado no livro e na leitura. Ainda ontem tivemos aqui uma discussão sobre o livro como suporte ou o livro como uma forma de conteúdo e pensarmos naturalmente numa lógica mais abrangente, mais atual, focada nas questões da literacia e da informação. E estes têm sido os desafios que a DG Lab tem encontrado no seu trabalho de quase 2 anos de acompanhamento destas redes intermunicipais. Tentámos resumi-los aqui nestes pontos. No que diz respeito, então, às constituições das redes intermunicipais e para ficarem todos com essa informação de que forma é que estamos a trabalhar. Há sempre um contacto inicial entre a DG Lab e cada uma das comunidades intermunicipais para perceber tendências, oportunidades, constrangimentos, de que forma é que conseguimos implementar o projeto. Há sempre o agendamento de uma reunião presencial entre o Presidente da Comunidade ou o Secretário Executivo ou alguém com poder de decisão. É obrigatório o agendamento de uma reunião com os bibliotecários, independentemente da vontade política, nós sabemos que ela é essencial para uma série de aspectos, mas na nossa estratégia isto está baseado no trabalho dos bibliotecários. Portanto, temos que perceber também se os colegas estão disponíveis, têm tempo e têm vontade para implementar esta dinâmica. Obrigatório também a constituição formal junto à comunidade intermunicipal do grupo de trabalho. A definição dos termos do tal acordo de cooperação que eu referi inicialmente e então, se tudo correr bem e as partes se entenderem, a assinatura do acordo de cooperação entre a DG Lab e a CIMI e, dessa forma, a formalização da existência da rede. O que é que temos andado verdadeiramente a fazer? Acompanhamento técnico nas reuniões de trabalho. A DG Lab tem andado um pouco aí pelo país, qual caixeiro viajante, tentando acompanhar todos estes colegas, todas estas redes, reunindo com presidentes de Câmara, vereadores, presidentes de comunidades intermunicipais, secretários executivos, dirigentes, toda a gente que de alguma forma tem aqui algum poder de decisão e que pode desbloquear algumas situações. Por outro lado também, porque falamos com muita gente, temos aqui a oportunidade e a mais-valia de poder partilhar conhecimentos e boas práticas sobre aquilo que se vai fazendo num sítio ou aquilo que não resultou no local e que não vale a pena voltar a repetir o erro. Por outro lado também, como não somos parte de nenhum dos municípios, nem nos identificamos formalmente com nenhuma das comunidades intermunicipais, somos uma espécie de um elemento moderador. Porque, como imaginam, naturalmente, nestas redes intermunicipais, a pressão e a tensão política, ideológica, territorial existe também, portanto, gostamos de nos assumir
também fazemos questão disso como um elemento moderador nas tensões que naturalmente surgem, onde há pessoas, há problemas, nós tentamos ajudar. Um elemento orientador dos trabalhos também. Quando estas redes são formalizadas com a DG Lab e o tal entendimento que vimos anteriormente, isso significa que da parte do grupo de trabalho dos bibliotecários, que da parte da comunidade intermunicipal, há um alinhamento da estratégia. O nosso projeto é suficientemente flexível para ser implementado em diferentes comunidades intermunicipais, mas nós sabemos para onde é que queremos ir. E isto significa também que tentamos, não obrigamos naturalmente, mas tentamos orientar os trabalhos num determinado sentido que tem a ver com a estratégia que está definida. E naturalmente também, sempre que isso for possível, o apoiar projetos comuns, articulados, de parceria, em rede, centrados essencialmente na prestação de serviços. Esta tem sido a nossa tónica de trabalho, como vamos ver mais adiante. E naturalmente também, sempre que o conseguimos fazer, o prestar algum tipo de apoios diversos ou de ofertas específicas, que sejam relacionadas com formação profissional, com coleção para as bibliotecas, com atividades, é esse o trabalho que temos vindo a fazer. Neste momento, então, a DG Lab tem contactos estabelecidos com 13 comunidades intermunicipais. Estão assinados 9 acordos de cooperação. Até ao final do ano, mais 2 se avizinham. Neste momento, conseguimos já oferecer oportunidades de formação profissional a 134 bibliotecários. Alguns deles beneficiaram de uma formação sobre gestão de coleções, outros tiveram a oportunidade de frequentar o recente Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. A oferta de um conjunto de publicações fruto da relação que a DG Lab mantém com editoras, com livreiros, com outros parceiros nacionais e internacionais, fazer chegar um conjunto de publicações às bibliotecas já organizadas em rede, e o acompanhamento mensal de 9 grupos de trabalho das referidas redes intermunicipais que neste momento existem formalmente constituídas e com protocolo com a DG Lab. Muito rapidamente em números, assistimos já neste momento desde janeiro de 2017 a 56 reuniões de trabalho, realizámos 14 visitas técnicas a bibliotecas, já percorremos mais de 22 mil quilómetros de norte a sul do país. O ano passado fizemos questão de estar presentes em todas as finais intermunicipais do Concurso Nacional de Leitura, e porque o passado tem que ser honrado e nós queremos continuá-lo também, continuamos focados e comprometidos em fazer crescer o projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, o que significa que mesmo bibliotecas públicas que não tenham beneficiado do programa da RNBP, nós continuamos a garantir que, desde que estejam reunidas as condições mínimas, elas possam continuar a integrar esta rede nacional. Ainda nos faltam 74 bibliotecas que não estão integradas, não é por falta de vontade, é porque nós não queremos transformar isto num ato administrativo e só fazemos a integração destas bibliotecas que nós não conhecemos, que não têm uma rede de contactos tradicional com a DG Lab, depois de ir ao local, falar com quem decide, falar com quem lá trabalha e, com um contacto de proximidade, garantir que estão reunidas as condições. Alguns exemplos das diversas reuniões que fazemos com os colegas um pouco por todo o país. Liliana, peço ajuda. Quanto tempo é que eu ainda tenho? Quanto? 2? Que bom. Não quero tratamento especial. Para ficarem com uma ideia do mapa, onde é que nós estamos, a verde aqui assinalada das comunidades intermunicipais, que efetivamente nós estamos presentes no terreno e que têm acordo de cooperação já assinado com a DG Lab. Por outro lado também, as duas que à partida se avizinham que assinem até ao final do ano, e uma última mais resistente, que apesar dos nossos contactos e da nossa persistência ainda não conseguimos formalizar a constituição da rede. Portanto, estamos neste momento a cobrir o território nacional, desde o Alto Minho até ao Algarve. Se quiséssemos então achar que estávamos numa segunda fase do Programa de Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, não podemos esquecer algumas questões. Passaram 3 décadas sobre a criação da rede, não podemos esquecer que há 30 anos de experiência de trabalho em bibliotecas públicas, que esta nossa estratégia se baseia num contacto direto entre a CIM e as bibliotecas, e pensarmos naturalmente também que este trabalho tem que ter uma base descentralizada, de âmbito regional, mas pensar que tem a ver também com o conhecimento que existe entre as partes, entre as bibliotecas e, mais importante que isso, entre os colegas. Foi para nós, não foi uma surpresa, mas foi com alguma admiração que verificámos que algumas destas comunidades intermunicipais não havia qualquer relação entre as bibliotecas, entre os municípios, e posso-vos dizer que as primeiras reuniões muitas vezes são para apresentar a Maria ao Manel e a Joaquina ao António,
porque os colegas não tinham qualquer relação entre si, não conheciam o colega do município do lado, não conheciam a biblioteca, não sabiam efetivamente que projetos é que eram desenvolvidos. Pensamos também que esta estratégia tem a ver com o reforço da própria identidade territorial e fazer daqui das bibliotecas um elemento forte dessa identidade territorial, chamando a atenção para aquilo que é o seu papel de proximidade, de informação, de articulação com outros parceiros e pensarmos também que somos agentes provavelmente únicos, temos que dizer, o Dr. Silvestre Lacerda referiu ontem aqui, muitas vezes esquecemos que as bibliotecas públicas, tendo em conta a generalidade da população, são provavelmente os únicos ou os últimos, depende da perspectiva, locais de acesso à informação para a maioria da sociedade, gratuito, ainda somos serviços públicos de âmbito gratuito, com a possibilidade de mediação e com todo o potencial que o digital nos oferece. E isso tem que ser reconhecido, valorizado e incentivado. E isto não é algo de suma menos importância, é algo que nós muitas vezes esquecemos, porque a internet está em todo lado, porque toda a gente, com o perigo das generalizações, tem um smartphone no bolso, porque tem internet em casa, mas os últimos ou os únicos espaços de acesso à informação com potencial de mediação somos nós, são as bibliotecas públicas. Por outro lado também, e para concluir, dizer que foi, e que nos deixou bastante satisfeitos, aprovado recentemente pela nossa tutela, a criação de um novo programa de apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de serviços às bibliotecas públicas. Nós, carinhosamente, batizámo-lo de PADES, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas. Um programa de financiamento que, ao contrário de outros, e não é melhor nem pior, é diferente, delineámo-lo como não um programa de financiamento para a aquisição de equipamentos, bens ou serviços, mas para uma lógica de intervenção que tem a ver com uma lógica de projeto. O que significa que ficariam e que ficarão de fora necessidades específicas individuais de cada uma das bibliotecas que fazem parte desta rede. Não é esse o objetivo do PADES. O objetivo do PADES é, numa lógica de trabalho em rede colaborativo, colocar as bibliotecas em contacto, em trabalho articulado e que, em conjunto, consigam delinear um projeto de intervenção comum. Naturalmente que isso tem a ver com o diagnóstico do território, das necessidades comuns, de que forma é que cada uma das bibliotecas pode contribuir. Atenção, não têm todas, provavelmente é impossível contribuírem todas da mesma maneira, mas todas podem dar um contributo. Este programa, mesmo para terminar, Liliana, tem 3 objetivos, ou podíamos dizer 2 mais 1. Baseado nesta lógica de que o que faz falta neste momento às bibliotecas públicas é poderem desenvolver e prestar novos serviços à comunidade, pretendemos que, por um lado, ele permita recuperar a relevância social e política que as bibliotecas públicas já tiveram no passado, quando eram novidade no formato e quando eram locais únicos de acesso à informação. Neste momento já não somos, mas ainda somos relevantes. Tentar captar novos públicos. Há públicos tradicionais com os quais nós trabalhamos sempre e desde sempre, mas que eles estão num outro patamar. Não podemos esquecer que se passaram 30 anos desde a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, passaram mais de 20 sobre a rede de bibliotecas escolares, e não podemos esquecer que elas existem e que estão aí, que ocupam um espaço. E tentámos também que, articulando esta capacidade de trabalho de intervenção numa lógica de projeto, potenciando a captação de novos públicos, pensámos que estes 2 pontos possam convergir para uma forma comum, que tem a ver naturalmente com a prestação e a criação de novos serviços para a comunidade. No nosso diagnóstico que fizemos, pela experiência e pelos dados que temos, só assim é que conseguiremos recuperar ou afirmar o papel da biblioteca pública nas comunidades. Captar novos públicos é se pensarmos numa lógica articulada de trabalho comum, com uma intervenção estratégica, numa lógica de projeto. Muito em breve vamos ver os primeiros resultados dos primeiros projetos apresentados no âmbito deste novo programa de apoio técnico e financeiro. Alguns, eu não falei com os colegas antes das nossas redes intermunicipais que estão aqui presentes, provavelmente alguns deles vão apresentar aqui já algum desses trabalhos que têm sido desenvolvidos. Esperamos que muito em breve podemos apresentar o que é que andamos a fazer com este PADES, de que forma é que as bibliotecas públicas efetivamente beneficiaram e de que forma é que podemos também partilhar convosco aquilo que foi a nossa aprendizagem de apoio e enquanto entidade nacional com responsabilidades na gestão da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Obrigado.